Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês 8 opções de docinhos para festas. Eu fiz esses docinhos para o aniversário da minha sobrinha e resolvi gravar para vocês todo o passo a passo, até como dica para vocês que querem fazer aí um aniversário, uma festa, tá bom? Vale super a pena. Nesse vídeo eu vou fazer mais de 400 docinhos, no total foram 477 docinhos e eu quero mostrar todo o passo a passo para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. E aqui eu vou começar pelo primeiro sabor, o primeiro brigadeiro que vai ser o de beijinho. Aqui numa panela, eu estou colocando 1,5 caixa de leite condensado e vou colocar também 1,5 caixa de creme de leite. Pessoal, vocês vão ver que eu vou pesar aí e eu vou fazer aqui a receita por etapa, tá? Porque essa panela que eu tenho, ela não suporta 3 caixas de leite condensado e 3 caixas de creme de leite, tá? Principalmente porque eu vou fazer docinho de enrolar, então eu não gosto de colocar muito leite condensado numa panela que não é tão grande. Eu até tenho panela grande, mas eu não gosto a textura que ela deixa o docinho, porque ela não é do fundo grosso, tá? Então, se vocês forem escolher aí uma panela, escolham de preferência de fundo grosso, tá bom? Pode ser panela de alumínio, não precisa ser necessariamente panela assim de cerâmica como eu estou usando, tá? Por isso que eu tive que fazer por etapa, tá bom? Aí eu coloquei 1,5 caixa de leite condensado, 1,5 caixa de creme de leite, até pesei mostrando pra vocês, tá? Pra vocês verem. E agora eu vou colocar aqui 100 gramas de coco ralado. É muito importante que seja coco ralado sem açúcar, tá bom? Mas a marca da sua preferência. E vamos colocar também 1 colher de sopa de manteiga, que também pode ser margarina. Agora, vamos levar tudo ao fogo e, como eu sempre falo aqui, é importante que você coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar aí o seu docinho, tá? E aí você vai mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês 2 pontos, tá? O ponto que muitas pessoas confundem, acabam desligando o fogo antes da hora e o ponto certo, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui o ponto para vocês que eu falei, que muitas pessoas confundem, que é esse aqui. Quando chega nesse ponto, pessoal, começa a ferver assim muito bem e aparentemente parece que tá soltando no fundo da panela, mas não, tá? Esse ponto aqui é para um recheio consistente. Então, chegou nesse ponto, você desliga se for para um recheio de bolo consistente, tá? Não para brigadeiro de enrolar, porque se você desligar nesse ponto aqui, na hora que o brigadeiro esfriar, que você começar a enrolar, vai ficar mole, tá bom? Então, você continua mexendo sem parar até chegar no ponto exatamente desse que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, que é quando você passa a espátula assim, você consegue ver o fundo da sua panela sem nenhuma dificuldade, tá? Observe aqui, eu vou fazer vários exemplos aí, mexendo pra vocês verem que é muito fácil, pessoal. Precisa realmente soltar assim completamente do fundo da panela, senão na hora que você for enrolar os docinhos, vai ficar mole. E nesse ponto aqui não tem como ficar mole, tá? Então, chegou nesse ponto, pode desligar o fogo e você vai passar para um recipiente da sua preferência. Você pode passar para um prato untado se você quiser. No meu caso, eu vou enrolar diretamente aí no plástico filme, tá, pessoal? Eu gosto de fazer os docinhos e já enrolar no plástico filme, porque eu acho que fica bem melhor, até para armazenar, tá? Não toma tanto espaço. E eu sei que muitas pessoas podem ter aquele medo, né, de achar que o plástico filme vai derreter e não derrete, pessoal. Por isso que é muito importante vocês deixarem no ponto que eu mostrei para vocês. Só gruda no plástico filme se você desligar antes do ponto, tá? Então, depois de passar assim muito bem no plástico filme, eu vou reservar e fui fazer a outra parte da receita, porque como eu falei pra vocês, acabei fazendo assim em 2 etapas devido ao tamanho da panela. Mas se você tiver aí uma panela grande, pessoal, do fundo grosso, você pode fazer de uma vez só, que no total foram 3 leite condensado e 3 creme de leite, tá? E 200 gramas aí de coco ralado, 100 gramas para cada receita eu usei, tá bom? Como eu falei, coco ralado de preferência sem açúcar. Então, agora é só você reservar em temperatura ambiente até esfriar completamente para depois começar a enrolar, mas se você tiver pressa, você pode manter na geladeira que não tem problema, tá bom? E agora vamos fazer a segunda opção de docinhos, que vai ser o brigadeiro tradicional de chocolate. Eu coloquei também na panela 1,5 caixa de leite condensado com 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Usei chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência. Primeiro eu mexo muito bem os 2 ingredientes até o chocolate em pó dissolver completamente no leite condensado. Em seguida, coloquei também 1,5 caixa de creme de leite e vou mexer aqui muito bem. E é o mesmo processo, pessoal, do de beijinho, tá? Estou fazendo primeiro a metade de uma receita e depois eu vou dobrar fazendo a outra metade, que no total vai ficar 3 leite condensado e 3 creme de leite, tá bom?
Agora eu vou colocar aqui também uma colher de sopa de manteiga, como eu falei pra vocês, pode ser margarina também. E vou fazer o mesmo processo do sabor de beijinho, mexendo sem parar, do fogo do médio para o baixo, tá? Até que solte do fundo da panela. Chegando exatamente nesse ponto aqui, pessoal, que é quando solta completamente do fundo da panela. Esse é o ponto certo, tá? Todos eu vou mostrar pra vocês o ponto certo pra não ter erro, tá bom? Por isso que eu gosto muito de detalhar aqui no vídeo, tá? Eu gosto de mostrar sempre o passo a passo, por isso que o vídeo acabou ficando um pouco longo, eu peço desculpa, mas é porque eu gosto de mostrar todos os detalhes pra vocês. Então, soltou assim completamente do fundo da panela, você pode desligar o fogo. E aqui também eu vou passar num plástico filme, mas se você não tiver, você pode pegar um prato, untar com margarina ou manteiga e colocar aí, tá bom? Então, passo assim no plástico filme e vou repetir o mesmo processo. Depois de embalar muito bem, eu fui fazer a outra metade da receita. E depois que eu fiz a outra parte da receita, pessoal, eu juntei aqui os dois também, assim como eu fiz o de beijinho, e vou deixar esfriar completamente para depois enrolar, tá? Agora vamos para a terceira opção de docinhos, que vai ser o brigadeiro de leite ninho. Aqui na panela eu também coloquei 1,5 caixa de leite condensado, porque eu vou dobrar a receita, tá? Fazer uma receita inteira, mas eu estou fazendo, como eu falei para vocês, por etapa. Coloquei aí 6 colheres de sopa de leite ninho, vou mexer muito bem também, para dissolver completamente o leite em pó num leite condensado, dessa forma aqui, assim como eu fiz com o de chocolate. E agora eu coloquei também 1,5 caixa de creme de leite e vou mexer muito bem antes de colocar a manteiga ou a margarina. Em seguida, vamos colocar aqui 1 colher de sopa, vamos levar o fogo também, repetindo o mesmo processo dos outros dois, até soltar do fundo da panela. Fogo sempre do médio para o baixo para não queimar, pessoal, isso é muito importante, tá? Então, aí eu fui mexendo sem parar, e o ponto certo é exatamente esse aqui. Quando também começa a soltar assim do fundo da panela, você consegue ver o fundo da panela sem nenhuma dificuldade. Aí você já pode desligar o fogo. Eu vou passar também para um plástico filme, mas como eu falei, vocês podem passar aí para um recipiente untado, que não tem problema, tá bom? E esse sabor de leite ninho, pessoal, essa metade eu vou fazer com pitanga de Nutella em cima do docinho. E a outra metade que eu repeti aí o processo, né, que eu falei pra vocês que eu dobrei a receita, eu vou passar na pérola comestível, tá? Na cor perolado, que fica muito bonito também. É uma opção aí pra vocês, mas eu vou mostrar na hora de começar a enrolar os docinhos. Então, aí depois de passar no plástico filme, eu reservei e fiz a outra parte da receita, pessoal. E agora, eu vou deixar também esfriar completamente e em seguida eu vou mostrar enrolando pra vocês, tá bom? E agora vamos para a quarta opção de docinhos, que vai ser os brigadeiros coloridos, tá, pessoal? E para os brigadeiros coloridos, eu gosto de fazer sempre a base de leite ninho dos docinhos. Então, aqui na panela eu coloquei 2 leite condensado, 2 caixas de leite condensado, com 5 colheres de sopa de leite ninho. Esse, pessoal, eu vou fazer só com 2 leite condensado e 2 creme de leite. Então, essa panela aí eu consigo fazer até 2 leite condensado, tá? Então, eu fiz de uma vez só, porque realmente os docinhos coloridos eu vou fazer só com 2 leite condensado e 2 creme de leite. Vocês viram que depois que eu coloquei o leite em pó, eu mexi muito bem até dissolver completamente o leite em pó num leite condensado. E depois coloquei 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha contém 200 gramas. Voltei a mexer muito bem. Em seguida, vamos colocar o corante em gel e eu já coloco antes de levar ao fogo mesmo, tá, pessoal? Aqui eu vou usar esse rosa chiclete, tá? As cores que eu estou usando aqui é de acordo com o tema, tá bom? Então, vocês podem escolher aí a cor do corante que vocês preferirem. Não se preocupem, porque não muda, não altera o sabor dos docinhos. Podem testar que vocês vão ver. Façam a base assim de leite ninho brigadeiro, tá? Fica bem saboroso, não altera, não amarga, tá? Não se preocupem. Então, depois que você colocar o corante em gel na tonalidade que você quer, você colocar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina também, tá? Vocês estão vendo aí que eu coloquei, só não mostrou no vídeo. E aí você vai levar o fogo também do médio para o baixo, mexendo sem parar, até chegar nesse ponto aqui, que é o mesmo processo dos outros docinhos que eu mostrei o passo a passo para vocês, tá? Então, eu fui mexendo até soltar assim completamente do fundo da panela. Então, depois que você vê aí o fundo da panela sem dificuldade, você já pode desligar o fogo. E aqui também eu vou passar para um plástico filme. Esse eu não vou repetir a receita, porque como eu falei para vocês, eu fiz com os docinhos coloridos, eu vou fazer só com 2 leite condensado e 2 creme de leite, diferente dos outros 3 que eu mostrei para vocês, que eu fiz com 3 leite condensado e 3 creme de leite, tá bom?
E depois de embalar muito bem no plástico filme, eu vou reservar também. Vamos para a nossa quinta opção, que vai ser o brigadeiro colorido azul e a mesma base do rosa, pessoal. 2 leite condensado eu coloquei, 5 colheres de sopa de leite em pó e 2 caixinhas de creme de leite. Mexi muito bem aqui, que é a mesma base, os coloridos, tá? Agora eu vou colocar aqui o corante em gel, e esse corante em gel que eu vou usar é o azul congelante. Vou colocar aqui algumas gotas. Eu gosto sempre de deixar um pouco mais forte, pessoal, colocar um pouco a mais, porque depois que você enrola os docinhos e passa no leite em pó, ele fica mais clarinho, tá? Então, por isso que eu tô deixando a tonalidade um pouco mais forte. Agora, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga também, como eu falei, pode ser margarina, e vamos levar o fogo repetindo o mesmo processo até soltar do fundo da panela, fogo sempre do médio para o baixo, tá? Para não queimar. E é assim o resultado. Soltou assim do fundo da panela, vocês conseguem ver nitidamente, claramente aí o fundo da sua panela. Aí sim, esse é o ponto certo. Você pode desligar o fogo e vou passar aqui também para um plástico filme embalando muito bem. E esse, como eu falei para vocês também, eu não vou repetir a receita porque eu já coloquei aí 2 leite condensado e 2 creme de leite, tá? Embalei muito bem assim no plástico filme, vou deixar também esfriar completamente. E vamos para a nossa sexta opção, que vai ser o brigadeiro verde. E eu só vou fazer o brigadeiro verde, pessoal, porque ele vai ser para o sabor de surpresa de uva, tá? Coloquei aí também 2 leite condensado, 2 creme de leite, 5 colheres de sopa de leite em pó, mexi muito bem. E agora eu vou tingir aqui com esse verde. Eu não costumo usar esse verde, pessoal, eu gosto daquele verde mais clarinho, tá? Gosto do verde bem mais clarinho, mas eu não achei. Então, por isso que eu acabei usando esse verde aí mesmo, porque ele fica um pouco mais forte. Eu gosto do verde mais clarinho. Só que eu poderia colocar aí só uma gota de corante gel, mas aí eu me passei, acabou caindo um pouco a mais. Ficou um verde bem forte, mas depois que passa no leite em pó, ele fica mais clarinho. Mexi muito bem, coloquei agora uma colher de sopa de manteiga. Vou levar também ao fogo, mexendo sem parar, até soltar assim do fundo da panela. É o mesmo passo a passo dos outros docinhos que eu mostrei pra vocês, tá? Soltou assim do fundo da panela, você pode desligar o fogo e eu vou passar aqui também para um recipiente cobrindo com plástico filme. E aqui eu já finalizo com vocês os docinhos de enrolar. Fiz 6 opções de docinhos de enrolar com vocês, tá? Agora eu passo aqui no plástico filme e depois eu vou deixar esfriar completamente e vou mostrar pra vocês enrolando também aí, que esse vai ser um sabor de surpresa de uva. Vai uma uva aí dentro desse docinho, tá? Fica muito gostoso. É um dos docinhos assim queridinhos aí também dos aniversários e das festas, tá? Agora eu vou deixar esfriar completamente. E agora vamos para a nossa sétima opção. Eu vou fazer aqui alguns pirulitos de chocolate coloridos e também de chocolate ao leite. Aqui, na verdade, eu estou usando cobertura de chocolate, pessoal, que é a cobertura fracionada, que não precisa de temperagem, tá? Eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas vocês podem derreter também em banho-maria, que dá certo. Só cuidado para não cair água no seu chocolate, tá bom? Agora eu vou colorir essa cobertura de chocolate com um corante próprio de chocolate. Esse que eu estou usando é da Mix, na cor rosa, tá? É importante que seja corante próprio para chocolate, tá, pessoal? Nesse caso aí, vocês não podem usar corante em gel e nenhum outro corante que não seja próprio de chocolate, tá certo? Agora, eu vou colocando assim aos poucos, até chegar na tonalidade que eu desejar. Então, aí você pode fazer da cor que você preferir. O importante mesmo é que vocês comprem o corante próprio de chocolate, que vai dar tudo certo. Então, eu fui colocando e mexendo muito bem até chegar no rosa mesmo que eu queria. E assim ficou o resultado. Agora, pessoal, antes de passar para as forminhas de pirulito de chocolate, eu vou mostrar aqui para vocês. A forminha que eu vou usar é nesse formato, mas nas lojas de festas existem vários outros formatos, tá? E aqui eu vou usar esse palito, pessoal, que na verdade existe o palito próprio de pirulito de chocolate, tá? E, inclusive, ele é bem mais barato. Eu vou mostrar até pra vocês que eu fiz alguns com eles também. Mas aqui eu fiz alguns com esse tipo de palito, porque ia ficar na mesa principal. Então, pra ficar mais bonito, nós escolhemos aí o na cor rosa e também na cor azul. Então, é só encaixando assim muito bem no espaço que fica. Depois, você vai colocando até preencher todo o espaço aí do pirulito de chocolate. Você vai colocando a cobertura de chocolate. Ou se você quiser usar o chocolate nobre, é importante que faça a temperagem para não derreter, tá bom? Então, aí eu fui colocando e eu vou levar para a geladeira só até endurecer. É muito importante que você não deixe na geladeira muito tempo, porque senão quando você tirar da geladeira vai começar a suar. Então,
Assim que endurecer, você já pode tirar da geladeira, tá? E aí eu fui repetindo o processo, fazendo vários dessa mesma forma e levando para a geladeira para depois desenformar. Depois eu derreti mais um pouco de chocolate branco para dessa vez fazer na cor azul. E eu usei esse azul da Mix aí também, a marca pode ser da sua preferência. O importante é que seja corante para chocolate, tá? E eu deixei nessa tonalidade aí e fui fazendo o mesmo processo que eu fiz na cor rosa, colocando assim sempre aos poucos até preencher o formato aí do pirulito. E depois eu fui levando para a geladeira também. E para você ter certeza, pessoal, para tirar da geladeira, quando ele endurece, observe que sai muito fácil, sem nenhuma dificuldade. Depois que você tirar da forminha, é só você tirar esse excesso que fica de chocolate aí no pirulito na lateral. Você pode tirar com uma tesoura própria de cozinha, tá, pessoal? Que você usa somente para isso. Você pode tirar todo esse excesso de chocolate aí que ficou na lateral. E agora eu vou decorar aqui esses pirulitos, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como dica mesmo. Eu vou usar aqui miçangas comestíveis que vêm de lojas de festas, confeitaria, é muito fácil de achar. E, na verdade, eu juntei essas duas cores aí, pessoal, pra combinar com a festa, como eu falei pra vocês, com a decoração da festa. Então, eu juntei essas duas cores e coloquei um pouco de chocolate derretido num saquinho. Eu fiz um corte bem pequeno. Vou fazendo um zigue-zague aqui dessa forma e depois eu coloco as miçangas por cima. Assim que você fizer o zigue-zague com o chocolate derretido, você já coloca a miçanga por cima, para não dar tempo aí de secar o chocolate, senão não vai grudar, tá? Fiz também com pirulito azul, depois que eu tirei da geladeira, vou fazendo assim um zigue-zague, vou colocando as miçangas por cima. É só uma dica de decoração mesmo para vocês, se vocês não quiserem fazer dessa forma, também vocês podem usar a sua criatividade, tá? E aí, depois que secar, você tira todo o excesso que ficou, pessoal. E esse é o resultado de perto para vocês verem, tá? E aproveitei também, fiz com cobertura de chocolate ao leite alguns, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o palito que eu falei para vocês, que é próprio de pirulito de chocolate. Fiz alguns com esses também, que é esse que vocês estão vendo. E fiz também com esse outro, a outra opção para vocês verem. O mesmo passo a passo da cor rosa e da cor azul, tá, pessoal? Só derreti o chocolate, coloquei no formato da forminha do pirulito de chocolate e depois finalizei assim, com as miçangas, tá? E agora eu vou embalar esses pirulitos num saquinho transparente. A medida desse saquinho transparente eu vou deixar aí na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo pra vocês e até aqui na tela também, tá? Vou deixar a medida pra vocês. É importante que vocês embalem num saquinho porque fica mais higiênico, tá bom, pessoal? E aí você pode finalizar com um laço da sua preferência, pode ser laço de cetim ou um da sua preferência também. E esse é o resultado, pessoal, do pirulito de chocolate depois de embalado. Se você quiser, pode tirar esse excesso da parte de baixo pra não ficar um palito tão grande, tá? Vai depender de como você vai colocar na mesa. Eu repeti esse processo com todos, embalei todos, pessoal, e assim ficou o resultado. No total, eu fiz 25 pirulitos de chocolate, tá? E agora vamos para a nossa oitava opção, que é a maçã de chocolate. Eu fiz apenas algumas, pessoal, para colocar na mesa, como dica de decoração, para vocês que querem colocar na mesa principal, do bolo, dos docinhos. Fica muito bonito também, tá? Aqui eu tenho maçã que já estão higienizadas, tá? É muito importante higienizar, esperar essa maçã secar, porque não pode banhar no chocolate ou na cobertura de chocolate com nada de umidade aí na sua maçã, tá? Nem molhada, nem úmida. Então, é muito importante que depois que você higienizar a sua maçã, você deixa ela secar completamente, tá? Ou você pega um papel toalha e para ter certeza seca, tá bom? É muito importante. E vamos precisar também de palito de picolé, também vocês acham em lojas de artigos para festas, tá? Vamos precisar também aqui de um papel manteiga do nosso lado, porque conforme você banhar a maçã na cobertura de chocolate ou no chocolate, você vai colocando sempre em cima do papel manteiga até esse chocolate secar completamente. Agora vamos começar pegando o palito de picolé, vamos pegar aqui uma maçã e vamos encaixar o palito de picolé na maçã, tá? A posição que você vai colocar na maçã vai depender, você faz o teste na mesa, tá, pessoal? Se você ver que não vai ficar centralizado na mesa, você muda a posição aí até você achar uma posição que ela fique bem reta na mesa, tá bom? Não fique balançando. E a posição da maçã, pessoal, precisa ficar exatamente assim, como tá essas duas aí no fundo, tá? Então, aí eu fui repetindo o processo com todos, pessoal, e depois eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos 300 gramas de cobertura fracionada de chocolate. Aqui não é chocolate puro, tá, pessoal? O chocolate puro, ele precisa de temperagem. O que eu estou usando é cobertura fracionada, tá? Esse que eu estou usando é aquele blend, que é metade meio amargo e metade ao leite, tá bom? Então, para banhar é muito fácil, você com uma mão segura o palito de picolé e com a outra mão você pega com uma colher, que é mais fácil, e vai jogando o chocolate
chocolate assim na maçã. Depois é só você segurar aí com a mão que você tá segurando, né, o palito do picolé. Você fica um tempo assim, fora do chocolate até escorrer aí muito bem o excesso de chocolate que ficar, tá? Depois você coloca em cima do papel manteiga e não precisa levar pra geladeira. Ele vai secar aí sozinho mesmo, tá bom? Vou repetir esse processo aqui com outros para vocês verem. Então, sempre você segura no palito de picolé e com a outra mão, com o auxílio da colher, você vai banhando assim o chocolate. Agora, uma dica muito importante, pessoal, se você quiser decorar, assim que você banhar no chocolate, você já coloca aí um confete da sua preferência, porque o chocolate, ele seca bem rápido, tá bom? Aí eu vou dar aqui algumas dicas de decorações para vocês. Aqui eu fui colocando um pouco daquelas miçangas comestíveis que eu mostrei para vocês, que eu coloquei no pirulito de chocolate. Eu fui colocando aí também na maçã. Mas como eu falei para vocês, para decorar assim, é importante que assim que você coloca em cima do papel manteiga, que ainda o chocolate está mole, você já coloca aí a miçanga, o confete da sua preferência. Igual eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Assim que eu tirei esses daqui do chocolate, coloquei em cima do papel manteiga, eu já coloquei o confete, observe que gruda bem mais, né? Porque o chocolate ainda tá mole, tá? Então, você faz esse processo aí, se você quiser decorar com confete, assim que você tira do chocolate, você já coloca em cima do papel manteiga e já coloca aí um confete da sua preferência. E assim ficou o resultado. Vou passar uma outra dica aqui de decoração, pessoal. Depois que o chocolate na maçã secar, você pode mergulhar novamente, somente essa parte de baixo, no chocolate derretido. Aí, você deixa sair todo o excesso do chocolate, tá? Todo o excesso mesmo. E aí você vai passar no confete da sua preferência. Pode ser granulado, pode ser essas miçangas que eu estou mostrando aqui para vocês, ou pode ser um confete da sua preferência. Aí você vai mergulhar também, depois que sair todo o excesso desse chocolate, você vai mergulhar também essa parte que você banhou dentro de algum confete da sua preferência, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. E aí você vai rodando assim, vai ficando esse acabamento, pessoal. Olha como fica bem legal. Vocês conseguem fazer isso aqui também com granulado, tá? Pode ser granulado colorido, pode ser o granulado de chocolate, que fica muito bom também. E aí vai ficar esse acabamento. Aqui, na verdade, é só uma dica mesmo de decoração pra vocês, tá? E aí eu fui fazendo com o restante, pessoal, e assim ficou o resultado. Uma parte eu fiz dessa forma e a outra eu coloquei o confete assim na parte de cima, tá? É importante que você deixe o chocolate secar completamente. Se a sua cidade estiver quente, você pode levar pra geladeira só por uns 10 minutos até o chocolate secar completamente, tá? Mas em temperatura ambiente mesmo, ele já fica assim durinho, sem precisar levar na geladeira, tá bom? Aí eu coloquei dentro de um saquinho transparente. A medida desse saquinho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu gosto de colocar no saquinho para ficar mais higiênico, igual eu fiz com o pirulito de chocolate. Porém, esse saquinho que eu comprei, apesar da maçã ser grande, ele ficou grande também. Então, esse excesso aqui que ficou, pessoal, sobrando, eu vou colocar para trás e depois eu finalizei com durex transparente para ficar assim, tá bom? Depois eu peguei e amarrei aí com um laço de cetim, igual eu fiz com o pirulito de chocolate. E para finalizar, eu vou colocar aqui na parte da frente o adesivo personalizado, que foi o tema da festa, né? Que foi Alice no País das Maravilhas. Por isso que eu estou fazendo tudo voltado ao azul e também ao rosa, tá? Porque foi o tema do aniversário. Então, também eu repeti esse processo com todos e assim ficou o resultado, pessoal. Todos embalados, como eu falei pra vocês. Eu fiz 10 unidades porque foi apenas para colocar na mesa principal da decoração, tá bom? Então, a metade eu finalizei com um laço de cetim azul e a outra metade eu finalizei com um laço de cetim rosa, tá? E agora o próximo passo é mostrar pra vocês enrolando os docinhos. E eu vou começar com o primeiro que eu fiz, que é o de beijinho, tá? O primeiro que eu fiz lá no início do vídeo. Como eu prometi pra vocês, eu estou tirando aqui o plástico filme pra vocês verem, pessoal, que não gruda nada, tá? É só deixar no ponto certo aí, como eu mostrei pra vocês, que não tem risco nenhum de grudar. Em seguida, eu untei aqui minhas mãos com margarina, pode ser manteiga também. E eu vou usar aqui uma balança porque eu vou padronizar todos do mesmo tamanho. E todos os docinhos aqui, pessoal, eu vou fazer 15 gramas, tá? Eu sei que para aniversário infantil, geralmente é usado entre 10 a 12 gramas. Mas como aqui não é encomenda, eu fiz aqui para o aniversário da minha sobrinha, então eu quis fazer todos de 15 gramas um pouco maior, tá? Então eu fui pesando aí um por um, até cada um completar 15 gramas. Em seguida, eu vou enrolar e passar no coco ralado. E esse coco ralado que eu uso, pessoal, ele já é úmido adoçado, tá? Por isso que na hora do doce que você vai levar no fogo, é importante você usar o coco ralado sem açúcar. Porque o coco ralado que você vai passar o docinho tem que ser aquele úmido doce, tá?
Então, aí eu fui fazendo vários, pessoal, e para não perder tempo, não ir colocando nas forminhas agora, eu fui primeiro fazendo vários, colocando ali na bandeja de isopor, e depois que eu fiz todos, aí sim eu fui colocando em cada forminha, assim eu não perdi tempo, tá? Devido à quantidade de docinhos ainda que eu tinha para fazer para não perder tempo. Depois eu fui colocando na bandeja e fui repetindo o processo aí até acabar o beijinho. E depois que eu enrolei tudo, assim ficou o resultado, pessoal. O rendimento foram 100 unidades de 3 leite condensado e 3 creme de leite desse tamanho de 15 gramas. Geralmente no sabor de beijinho, devido ao coco ralado, o rendimento é um pouco maior. Os outros teve um rendimento menor, mas eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo quanto que cada um rendeu, tá? Em seguida eu fui colocando aí nas forminhas. Nessa primeira caixa eu vou colocar apenas alguns, porque essa primeira caixa eu vou colocar outros sabores também, que vai ser o que vão ficar na mesa aí da decoração, tá? Então, o restante eu coloquei em outra caixa. E depois do sabor de beijinho, eu enrolei os brigadeiros rosa, pessoal. E eu deixei um pouco aqui, vocês podem ver ali atrás que eu enrolei bastante já. Deixei um pouco para vocês verem a textura da massa do brigadeiro rosa, tá? Como fica bem macia. E eu repeti o mesmo processo aí para vocês verem. Fui pesando cada um de 15 gramas também. Todos os docinhos, sem exceção, todos os de enrolar, eu pesei 15 gramas cada para vocês saberem, tá bom? Então, assim ficou o resultado. E esses, como vocês estão vendo, eu fiz ao contrário. Eu não passei já no leite em pó, como eu fiz o de beijinho, que eu já fui passando no coco ralado e colocando na bandeja de isopor. Esse eu só fui enrolando, colocando aí. E agora sim eu vou passar no leite em pó, tá bom? Todos os brigadeiros coloridos eu finalizo passando no leite em pó, tá, pessoal? Fica muito mais gostoso e vocês vão ver o resultado como fica muito bom. Então, aí, depois de fazer todos, enrolar todos, eu vou passando no leitinho, leite em pó. E depois, para ficar mais fácil, pessoal, e não ficar excesso, porque senão fica muito feio, um excesso de leite em pó no docinho, você pega uma peneira que você tiver aí na sua casa e você vai peneirar cada docinho, assim fica muito mais bonito e não fica com excesso de leite em pó no seu docinho, tá? Você vai fazer esse processo com cada um, mas vocês podem colocar mais de um na peneira que não tem problema. Olha como fica bem mais bonito, pessoal, não fica com excesso de leite em pó no seu docinho, tá? Vou colocar mais de um aqui pra vocês verem que pode, do que ficar fazendo de um em um, tá bom? E esse é o resultado. Agora eu vou colocar também nas forminhas que eu falei pra vocês, essa primeira caixa. Eu vou decorar a mesa, né? Vai ficar na mesa principal. Então, por isso que nessa primeira caixa eu estou colocando aqui várias opções de docinhos. E o restante eu coloquei em outra caixa, tá? E o mesmo processo que eu fiz no brigadeiro rosa, eu fiz no azul também. Fui enrolando um por um de 15 gramas cada. No final, passo aqui no leite em pó. E depois eu passo pela peneira para tirar o excesso do leite em pó. E lembra que eu falei pra vocês que depois que passa no leite em pó, a cor, ela fica mais clarinho? Então, por isso que eu falei pra vocês que se você quiser uma tonalidade mais forte, na hora de colocar o corante gel, você precisa colocar um pouco a mais, tá? Porque depois que passa no leite em pó, ele fica assim mais clarinho. Agora, eu vou colocar aqui nas formas também. O rendimento, pessoal, tanto do brigadeiro rosa como do brigadeiro azul, foram 60 unidades para 2 leite condensado e 2 creme de leite, tá? Lembrando que todos os coloridos eu usei apenas 2 leite condensado e 2 creme de leite. Então, depois de colocando aí uma quantidade nas forminhas, pessoal, assim ficou o resultado de uma parte dos docinhos. Essa primeira caixa, como eu falei pra vocês, é os docinhos que vão ficar na mesa principal junto com o bolo. E esses daqui, pessoal, são os que não vão ficar na mesa, por isso que eu coloquei nessa forminha mais simples, tá? O restante dos docinhos. E agora eu vou enrolar no sabor de surpresa de uva e eu também pesei cada docinho de 15 gramas. Como eu falei pra vocês, todos eu pesei 15 gramas, tá, pessoal? Primeiro eu vou abrindo assim o docinho, pego uma uva, é muito importante que vocês usem a uva sem semente. E quando vocês comprarem, é muito importante que vocês escolham as menores uvas que vocês acharem, tá? Porque quanto maior a uva for, menos docinhos vai render, tá bom, pessoal? Então, aí eu escolhi uva pequena, tá? E é muito importante que seja sem semente. Depois de enrolar assim, ficou o resultado. E aí, você vai passar também no leite em pó, tá? Como eu falei, todos os docinhos coloridos eu finalizo no leite em pó. Fica muito mais gostoso e fica bem bonito também. Aí, você vai passar pela peneira também para tirar o excesso do leite em pó. E assim ficou o resultado, como eu falei pra vocês, né? A cor fica mais clarinha depois que passa no leite em pó. Vou fazer aqui mais um pra vocês verem. Eu abro assim o docinho, coloco a uva e depois é só fechar, enrolar e passar no leite em pó.
E assim ficou o resultado, pessoal. Agora, depois que eu finalizei todos, eu vou colocando aqui nas forminhas. E nessa caixa também, pessoal, essa segunda caixa vai ser os docinhos que vão ficar na mesa principal. Então, aqui eu só vou colocar alguns no sabor de surpresa de uva e o restante eu coloquei em outra caixa, tá? E agora vamos para o próximo doce, que vai ser o sabor de leite ninho. Uma parte dele eu vou passar no leite em pó e vou finalizar com Nutella. E na outra parte eu vou fazer com esse cereal aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse cereal é muito fácil de vocês acharem, pessoal, em lojas de artigos para festas, lojas de confeitaria também, tá bom? Eu vou colocar aqui um pouco num recipiente, mas eu quero deixar ele perolado. Então, eu vou usar aqui esse pó para decoração na cor perolado, tá? Existem de várias marcas, então vocês acham também em lojas de artigos para festas esse pó aqui. É só colocar um pouco, não precisa colocar muito, e aí você vai mexer muito bem, que aí esse cereal vai ficar na cor perolado. E já faz uma diferença enorme, pessoal. Olha a cor que fica um perolado bem bonito e fica muito lindo no doce também, tá? Mas uma dica que eu dou pra vocês é antes de passar o docinho aí nessas pérolas, vocês colocarem numa peneira, tá? Pra tirar todo o excesso que fica aí de pó. Assim fica mais fácil pra grudar no docinho. E agora eu vou pegar os docinhos e vou passando. Eu fiz o mesmo processo enrolando de 15 gramas cada, tá, pessoal? Aí eu estou usando a metade do brigadeiro de leite ninho e a outra metade eu vou passar no leite em pó. E ficou assim com esse resultado. Fui passando aí no cereal, né, perolado. Ficou assim com esse resultado. Em seguida eu fui colocando aí nas forminhas. Coloquei uma parte também, como eu falei pra vocês, né? Outras eu estou colocando em outra caixa. E agora a outra metade do sabor de leite ninho, eu vou passar num leite em pó mesmo, que é o tradicional. Mas em cima eu vou finalizar com Nutella, que é totalmente opcional. Em seguida, sempre passe na peneira, como eu fiz com os coloridos, tá, pessoal? Pra tirar todo o excesso de leite em pó. Esse é o resultado. E depois eu fui colocando nas forminhas para finalizar. Em seguida, eu peguei um pouco de Nutella em temperatura ambiente mesmo, coloquei num saco de confeitar. E aqui eu estou usando o bico 4B da Wilton. Se você quiser, você pode usar um bico menor também, o bico pitanga, que vai ficar muito bom também, tá? Na parte de dentro eu não coloquei Nutella, tá, pessoal? Só estou finalizando mesmo na parte de cima com Nutella. E fui repetindo esse processo com todos até acabar. E assim ficou o resultado, pessoal. Essa caixa também são os docinhos que ficaram na mesa principal aí perto do bolo, tá? O restante eu coloquei em outra caixinha, como eu fiz com os outros doces também. E agora, por último, eu vou finalizar o brigadeiro de chocolate, que é o tradicional, que não falta em festa nenhuma, né, pessoal? Então, eu fui fazendo o mesmo processo, eu pesei todos, 15 gramas cada. E, por último, eu fui passando aí no granulado de chocolate. Em seguida, pessoal, eu gosto de bolear novamente nas mãos, tá? Enrolar nas mãos, porque eu acho que o resultado do granulado fica muito mais bonito. E eu fui repetindo esse processo com todos, tá? Assim ficou o resultado. Em seguida, eu fui colocando nas forminhas também. E depois de pronto, assim ficou o resultado, pessoal, de uma parte deles. Lembrando que o rendimento de cada um eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês e vou deixando aí na tela também o rendimento de cada docinho, tá? E eu vou aproveitar esse vídeo, pessoal, já pra mostrar pra vocês o que eu vou trazer no próximo vídeo, que são esses docinhos finos, tá? São docinhos de chocolate. Esses docinhos eu também fiz pra festa, mas se eu colocasse nesse vídeo ia ficar mais longo do que já ficou. Então eu gravei também todo o passo a passo pra vocês desses doces finos e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar no próximo vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo desses doces finos, como é fácil de fazer, tá bom? E o rendimento também de cada um deles, então não percam o próximo vídeo, tá? É dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, se te ajudou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhe muito esse vídeo com os seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, tá bom? Que aí vocês não perdem os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!